Estamos aqui numa live especial, fora da semana tradicional, dos dias tradicionais, para receber o meu pai, o meu papai, poeta Carlos Nejar, esperando que ele entre em conexão e será muito bom trocar ideias, como se a gente não tivesse sendo vistos. Fazer aquilo que a gente costuma fazer com espontaneidade. Mas o meu pai não vai perder a espontaneidade. Acho que não. Bem-vindos para esse encontro tão bom, né? Ter um pai poeta, ter uma mãe poeta, poder conversar sobre literatura com meu pai, sobre livros, sobre o que gosta, sobre como construiu essa trajetória. Ele publicou o seu primeiro livro em 1960, Célices, pela lendária Livraria do Globo. A mesma Livraria do Globo, que é uma das maiores livrarias na época, que editou Érico Veríssimo, Mário Quintana. Mas vamos ver então. Espero que meu pai consiga fazer essa conexão, né? Não sei. Até agora ele não solicitou. Daqui a pouco eu tô gritando: Ô Beatriz, me ajuda aqui. O pai ainda não entrou. Manda uma mensagem pra ele. Oi, Aurora de cinema. Essa estrela que está em cartaz em Minas Gerais agora. Eu já pedi pra Bezinha ligar pro pai, mandar uma mensagem pro pai para ver se ele tá conseguindo ou não. Até vou ver aqui se... Quer que eu ligue pra ele? Manda uma mensagem, eu tô online. Eu não achei meu paizinho. Ainda não achei ele. E eu comecei a ler os livros do meu pai. E quando eu era pequeno, não entendia nada, né? Metáforas, poesia. Eu recém tinha me alfabetizado, mas eu me esforçava em memorizar. Aí eu tentava impressioná-lo recitando os seus próprios versos. Ele devia achar bonitinho o seu filho trocando as palavras. Aqui a B respondeu no direct: fofa, a Ana. Eu não posso dizer que minha esposa é fofa, que isso seria perdê-la. Eu posso dizer que ela é linda, maravilhosa, inteligentíssima, afiadíssima. Aqui eu continuo resgatando, buscando meu pai. Já vejo que a minha irmã tá aqui, a Carla tá aqui. A Carla conseguiu tempo para estar aqui. Ela é promotora em Porto Alegre, ocupadíssima.
Vamos ver. Ainda não temos papai. A Carla tirou tempo para nos assistir. E ela está dizendo que o pai ganhando de 10-0. É isso mesmo. Não, não. Ai, meu pai do céu. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Não sou eu que tenho que chamar meu pai. É ele. Aurora, a gente passou pelo mesmo, lembra? É o pai que tem que aceitar a solicitação assim que ele entra. Ele tem que aceitar a solicitação, aí eu recebo a solicitação e posso inseri-lo. Ele tem que mandar uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Ele não está mandando. Né? Agora sim. Eu acho que teremos o papai. Eu acho que tá. Olha Pronto, eu tô aqui. Sim, Eu tô aqui. conseguiu entrar. E meu paizinho, como você está? Minha saudação, meu beijo, tá? Filho, estou muito alegre de te ver. Ao menos dessa maneira. Não, tem que ser assim, né? Hoje tem que ser assim, a gente tem que se acostumar por um tempo. Né? A gente A minha... precisa treinar os olhos de águia. Mas olha, filho, eu quero saudar todos os que nos assistem. É um privilégio, privilégio. É um privilégio Isso é... tê-lo na nossa vida, paizinho. Mas assim, ó, eu vim aqui para falar dos seus 60 anos de literatura. Você acreditava que teria essa longevidade mágica? Olha, é a longevidade que acreditava em mim. Muito mais do que eu acreditava nela. Viu? A longevidade é uma experiência de viver e também de saber esperar no tempo. Tudo que é nosso chega, mesmo que a gente não saiba. Mas você não esperava. Eu não sabia. O que a gente sabe do futuro? Porque Mas eu acreditei. Os seus primeiros livros, pai, falam muito da morte. Você tinha a morte como uma espécie de sombra. E a partir da maturidade, né? A partir dos anos, dos seus 50 anos, é que você meio que se alforriou da morte. Aí entrou mais nitidamente o mar em sua obra. Mas enquanto você estava no Pampa, a morte andava a galope. Pois é, mas olha, eu é que andava a galope, porque eu descobri que a morte é transitória diante da palavra. Eu tive, de fato, uma experiência muito forte, tu sabes, filho, quando eu entrava no Ministério Público. Eu passei no concurso e de repente, eu percebi que tinha um problema no coração. Fui o maior especialista aí do Rio Grande. E ele me deu 6 meses de vida. Por isso, eu comecei a tentar ordenar a morte. Porque se ela tinha que vir, eu tinha que tentar ao menos mudar alguma coisa nela e em mim.
para que quando viesse, nós ficássemos completos. Mas o que aconteceu é que o meu médico, na época, morreu do coração. Eu não vou rir disso, pai, mas E eu estou vivo até hoje. É engraçada a inversão, mas eu não vou rir. Eu estou tentando não rir disso, né, pai? Mas não ri, não. O médico era uma pessoa que eu admirava muito, era bom comigo. E eu tomava um remédio para o coração. Não sei se foi o remédio que me curou, mas o que eu sei é que Deus me curou. Mas tu Porque teria... eu estou até aqui. Mas tu teria, assim, o teu início literário, Célices, Silbion, teria sido encharcados dessa pressa de viver? Pode ser. Os Célices têm uma grande angústia de Deus. Aliás, é um verso que eu escrevi em Célices. E eu também disse em Célices que do ar não nascem pássaros. Eu já intuía o que hoje eu tenho certeza, que só perto do chão é que nós podemos ser plantados. Eu não posso me plantar no ar. Daí, filho, eu tenho um sentido muito claro de efemeridade das coisas, de transitoriedade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma segurança de que a palavra é mais forte do que nós. E isso é o que tem me equilibrado. Célices foi uma visão de um adolescente no início da maturidade que escreveu um livro que tentou inventar o mito do cão morto na praia do mundo, que foi exatamente a imagem do cão que eu vi na praia de Tramandaí, que foi depois levado pelo mar. E eu me cerquei dos mitos, que são mitos primitivos. O mar, eternidade, o sol, Deus, a praia, o mundo, o cão, o homem. O homem encharcado de quases, que imovelmente jazia. Mas, pai, é impressionante a generosidade dos ciclos. O quanto que você se apegou aos cachorros na velhice. Meio que vingando esse cão morto na praia. Pode ser. Mas olha aqui, os cães e Nélida, minha amiga querida, Nélida tem razão quando diz que quem não conhece o amor do cão não conhece o verdadeiro amor. E eu conheço isso, eu conheci Lelé, viveu conosco 14 anos e morreu na nossa cama. Aqui eu tenho Acha, que está em todo lugar onde eu vou. Você lia os poemas para Lelé, né? Não, Lelé que podia ler. Mas aí que tem um segredo, filho. Lelé que devia de ler para mim. Aí que é o negócio. Ninguém sabe, na verdade, o mistério de um cão. Dos olhos de um cão, da fala de um cão. Nós ainda não conseguimos penetrar nesse mundo misterioso. Tanto que é interessante que Manuel Bandeira fala no paraíso dos pássaros. Mas eu acho, com Francis James, o poeta francês, que havia que ter um paraíso para os cães.
E Lelé, quando foi enterrada, sepultada, ela foi sepultada no lugar entre as crianças, num caixão azul. Eu tenho muita saudade de Lelé, mas agora eu tenho Aixa, então a vida vai se repetindo, de saudade em saudade. É a saudade do futuro, Pai, nada mais do que isso. mesmo quando você dorme, você ainda escreve. Teve muitos sonhos que se tornaram poemas. Você pode É me citar um deles? O quanto que isso é verdade? O quanto que seu inconsciente ele está sempre ativo, alerta, vibrante? É verdade. Há vários poemas meus que nasceram até no escuro, porque lá pelas 2 horas, 2h30, eu não quero acordar. Elsa ao lado, tá dormindo. Se eu acendo a luz, eu acordo. Acordo também Aixa, que dorme ali ao pé da cama. Então, eu escrevo no escuro. E o poema nasce completo. É impressionante. Eu, de manhã, eu vou ver o que eu escrevi. E o inconsciente é mais forte do que o consciente. Eu estou vendo aqui, para fazer a tua vontade, para ver onde está o poema que a respeito, um soneto. É um soneto do meu livro Amor é a mais alta constelação. Eu estou tentando ver aqui onde está. Acabei de citar esse teu poema para chamar na nossa live. Aqui ficam as Então, coisas. Amar é a mais alta constelação. Mas qual é o poema? Eu não sei qual é o poema. É o poema que é o último poema do livro, que fala dos sapatos. Os sapatos são tripulantes. Aqui, ó, já tenho aqui, pronto, eu vou ler. Então, assim, ó, esse é um momento Chama-se, olha aqui. Do meu pai Sim. lendo. O meu pai recita como ninguém. Não, eu tento recitar simplesmente, tudo bem. Ó, soneto aos sapatos quietos, os pés dos sapatos juntos, hei de calçá-los soltos e imensos, e talvez rotos, como 2 velhos marujos. Nunca terão o desgosto que tive, jamais o sujo desconsolo estando postos como eu em chãos defuntos. Em vãos de flor, sem o riacho de um pé a outro, entre guizos. Não há mais demência ou morte. Sapatos nos pés não comem, só dormem. Porém, descalço pela alma é o paraíso. Muito lindo, pai. Muito lindo. O paraíso sempre é descalço. O paraíso sempre é descalço. Pai, o poema chega a você como voz ou como imagem? O personagem te chama ou você enxerga o personagem? Ô filho, é muito interessante a tua pergunta. Aliás, eu quando soube do live, eu sei também. Oi, pai, travou. Escrevo o poema e ele vem. Eu acredito que o poema vai nascer. Eu simplesmente começo a escrevê-lo e ele vem como se tocasse algum sopro do vento. E o vento entrasse no texto. Mas é sonoro, é pelas palavras, é pelo som? É algo que você escuta ou ele é visual?
E você descreve? Eu escuto por dentro, no ouvido de dentro. Então, E o como se ouvido de dentro é exatamente porque eu acredito que o poema vai nascer. Eu sou avisado no ouvido de dentro que está nascendo o poema para o ouvido de fora e para a mão que vai escrevê-lo. Por isso que eu preciso sentir a palavra na minha mão. Eu escrevo sempre à mão, inclusive romance. Eu escrevo à mão, porque eu preciso sentir a palavra. E a palavra precisa me sentir. É um amor. Na verdade, a gente escreve, tu sabes bem, Fabrício. Nós escrevemos porque nós amamos as palavras e as palavras nos amam. É preciso esse amor recíproco. Já teve caso, pai, de amor não correspondido com a palavra, em que você quis um livro e o livro não estava pronto? Não, é estranho, mas não. O amor Então, entre mim e a palavra é um amor inconfundível, é de uma fidelidade total. Tanto que às vezes eu sou palavra, outras vezes a palavra sou eu. Então há uma ligação tão profunda que jamais houve isso. Quando eu pressinto a vinda do poema ou do texto, ou mesmo do romance, por exemplo, nessa pandemia, eu comecei a perceber a loucura que é tudo isso. A forma como a ciência nos colocou em reclusão científica, como o único conselho que é um conselho que já está na Bíblia, que o avisado se amoita, se protege. Então, eu percebi que havia uma loucura nisso tudo. E eu criei um novo romance, começou a me nascer o romance. E é um romance completamente estranho, que fala da condição humana. É uma coisa que me toca profundamente. O assunto que me toca é o limite humano, a força humana. Como tu anotasse uma vez, muito bem, numa antologia que saiu no Rio, que tu me apresentaste, aliás, muito lucidamente, as coisas fechadas, o sótão, o porão, o sótão da memória, o porão da alma humana, que no fim da memórias do porão, o porão voava, tomava asas, porque na verdade o nosso porão íntimo, e eu me lembro que a casa do meu pai tinha um alçapão que descia para o porão, o nosso porão íntimo tem que voar. Nós não podemos deixá-lo apenas no subterrâneo. São as palavras que fazem o porão voar. Nós temos que... Eu acho muito tocante o quanto que você se preocupa com os espaços desassistidos da casa, que é os espaços que não são do passeio visível, que é o porão, que é o sótão, o quanto que você povoou espaços que eram dos fantasmas e dos excluídos. Você tinha essa noção de tentar recuperar esses espaços? O quanto que você recuperou o porão, o sótão, o quanto que você recuperou o poço, tudo que é, de uma certa forma, escondido, em que as pessoas tentam esconder, ou servem para depósito. É ali que você, de uma certa forma, criou as suas asas.
É verdade, filho, é verdade. O Poço do Calabouço, entretanto, se transformou num romance chamado Poço dos Milagres. Eu tenho livros que falam deste peso da solidão humana, do homem encarcerado, como Canga, por exemplo, que é um personagem, um Jesus popular, Jesualdo Monte, que leva a canga nas costas, a canga é a cruz. Eu tive uma intuição antecipada dessas coisas. É porque não Mais do existe. que apenas um desejo, está na minha própria maneira de ver o mundo. Não existe O mundo me ensinou. ninguém que tematize isso na literatura. É só você. O túnel, o poço, o sótão, o porão, são organismos vivos. E eu vejo o quanto que esses organismos vivos, que não recebem a nossa luz e a nossa compreensão, eles se rebelam. E a rebelião que você está dizendo agora sobre o limite humano está acontecendo neste momento. É uma rebelião de tudo o que escondemos durante muito tempo. É isso, pai? É verdade. Existe, mas eu acredito também, filho, nisso que tu estás dizendo, mas também numa luz que está dentro do espírito humano, quando há o Espírito de Deus que sopra. Então isso muda. O que é fantasma vai saindo na luz. Fantasma não gosta de luz. Fantasma gosta exatamente dos cantos, das coisas escuras. E a vida da gente, de repente, com o conhecimento de Deus, da revelação da palavra, o que era escuro se acende. E é uma luz muito mais forte que nos ilumina nessa hora. Mais do que nunca, nós precisamos de luz. A palavra é luz. É uma luz que não morre. Por isso que tu e eu, nós escrevemos. Porque nós sabemos que a palavra vê. A palavra vê. A palavra sonha. Pai, eu gosto muito também, as pessoas não conhecem muito o seu senso de humor, que é brilhante. E lembro de um fato da minha adolescência, em que você comprou o livro que você já tinha lido. E você leu de novo o livro, esquecendo que tinha lido. Aí eu disse, pai, mas esse livro você já leu, você está aqui, está todo sublinhado. E mostrei o livro que você já tinha lido. E a sua resposta foi de uma espirituosidade impressionante. Falou assim, os dois livros são bons. Mas olha, olha aqui. Livro. Aí você me falou algo que eu nunca me esqueci, pai, que foi, o livro pode não ter mudado, mas eu mudei ao lê-lo. É verdade. Isso é verdade. É muito bonito, né? Porque olha aqui, tu sabes que... livro. A gente pode reler um livro e nós somos um outro, apesar do livro ser o mesmo. Mas olha aqui, filho, Borges diz que se tem que ler um livro quando é um livro durável, um livro de várias dimensões, várias vezes. Eu, de fato, eu li distraidamente. Mas o livro também foi me descobrindo, por isso. As pessoas não percebem que são os livros que nos descobrem.
Nós começamos a amá-los porque nós precisamos desse espelho de palavra. Precisamos. Nós precisamos, carecemos desse amor. Por isso que eu li de novo o livro. E posso ler até a terceira vez sem me dar conta. Porque o livro sempre pode ser novo, sendo um livro, digamos, com força criadora. Eu, por exemplo, tenho aqui livros que me acompanham. Eu agora estou gozado, filho. Eu só vou dar uma entrada nisso. Saiu agora. Eu pedi para a editora te mandar. Eu gostaria de te entregar pessoalmente. Ai, que bonito. Evangelho segundo o vento. Mostra direito Evangelho aí, segundo segura o aí. vento. Segura assim. Tá ótimo. Está sendo publicado pela editora Life, comemorando meus 60 anos. E eu, quando li as provas desse livro, fundado no Evangelho de João, eu confesso que eu fiquei eu mesmo impressionado. Porque o que a gente escreve, a gente às vezes não é capaz de escrever de novo. Mas nós assim, não repetimos esse sol, esse vento, nós não repetimos. Mas eu tenho uma candura por ti, pai, que, diferente de mim, você não pode ler a obra do Nejar e ser impactado por ela. Mas olha, filho, porque sabe de uma você, coisa? o Nejar, o autor não consegue ler a si mesmo tão emocionado quanto o leitor. Filho, olha aqui, é verdade, mas olha aqui. Eu escuto, filho, óbvio, sim. Não, o negócio é o seguinte, filho. A verdade é essa, é que nós nos descobrimos naquilo que escrevemos. Eu esqueço os meus livros. Imagina. Se eles não me lembrarem, o que adianta? Eles têm que ter personalidade, eles têm que lutar para sobreviver. Eles não vão depender eternamente de mim, eles têm que ter uma personalidade. Então, eu esqueço dos livros. E quando eu vou reler, eu redescubro. E quando eu estou triste, às vezes, ou leio livros de autores de que eu gosto, ou eu vou para os meus próprios livros. E eles me reanimam. Porque o pão que nós estendemos, atiramos sobre a água, adiante vem para nós. O pão é um pão vivo. Que concepção lúcida, pai. Lúcida. De que os livros devem encontrar um jeito de sobreviverem sozinhos, longe do autor. Nós nos preocupamos tanto com eles antes de nascerem. Quando eles estão no computador, mas depois, quando eles nascem, nós temos que deixá-los viver. Eu não vou impedi-los de viver. E, por vezes, certa paternidade do autor pode absorver, pode impedir o crescimento da árvore, o crescimento do livro. Ele tem que viver. Se ele tem que viver, ele vai lutar por viver. Ele vai se obstinar. Porque nós vivemos por obstinação, filho. Você, então, não escreve livros? Você forma guerreiros? Não sei. Eu aprendo deles, é curioso. A gente aprende dos livros. Os livros nos ensinam as coisas quando nós próprios escrevemos. Tem um poema de Jorge de Lima que eu quero homenagear.
o grande poeta Jorge de Lima, de Invenção de Orfeu. Ele diz que a mão escreve, é um poema que ele diz isso, que a mão escreve independente dele. Escrevo durante a febre, a prosa se mescla e se amealha, e por vezes se devassa. A mão do poema apoia-se na mão do poeta, e não sei qual das duas escreve. É verdade. Sabe decor, hein? É terrível. Foi sorte. Foi sorte, pai. Chega uma idade da vida que é sorte lembrar. Eu acho que o bom é quando as coisas nos lembram, filho, sabia? Nós lembramos tanto as coisas que é preciso que elas também nos lembrem. Pai, mas eu queria falar de um assunto delicado e difícil, e espero não ser de modo nenhum invasivo. Você é o grande poeta, um dos últimos sobreviventes. Você está com 81 anos. Você tem uma obra que já foi traduzida, incensada, já recebeu os mais diferentes prêmios. É tradutor também, né? Traduziu Neruda. E Borges. Borges. E eu fico pensando, pai, você se sente muito solitário, porque você viu toda uma geração desaparecer. Você viu Quintana, Rubem Braga, os grandes líricos, Drummond, Goulart, Cabral, todos esses, você manteve contato, correspondência, participaram de eventos juntos. Você se sente órfão do tempo? Espero não ter te magoado. Não, não me magoa, não. O tempo não deixa de ser companheiro da eternidade. Eu percebo, lógico, a vida é solitária. Nós temos que abraçar a nossa solidão. Na medida que nós abraçamos a solidão, nós somos abraçados pela vida, porque nós sobrevivemos. É difícil a solidão, mas nós temos que forjar uma resistência. Não são as paredes que nos prendem. Nosso espírito é liberdade. A palavra é liberdade. Eu, quando escrevo, eu sou livre. Ninguém me prende. Não há prisão de pandemia, não há prisão de cárcere científico. Eu tenho plena liberdade na palavra. Isso me ajuda a ir levando as coisas e as coisas também me levando. Porque o tempo não deixa de ser um ato de amor. Nós estamos vivos porque o nosso tempo está resistindo, porque as nossas palavras estão resistindo. Nós morremos quando morrem as nossas palavras. Então, eu creio num novo tempo, filho, um tempo que vai mudar as coisas. Eu creio nisso sempre. Porque, de um lado, o tempo é a invenção do homem. De outro lado, o tempo é o calendário das coisas. E nós temos que forjar algo que amordace o tempo, que ultrapasse o tempo. Porque o tempo em si é que nem o nosso
Camus, ele dizia que Sísifo não é feliz. É preciso fazer Sísifo feliz. É preciso fazer o tempo feliz. Ah? O tempo, na verdade, é Sísifo, que vai levando a pedra até o alto do monte e depois atira de volta a pedra. Mas nós criamos, nesse espaço de Sísifo, um novo tempo, uma nova eternidade, porque o Espírito é eterno, sobretudo quando Deus, na palavra, sopra e nós entramos numa outra vida, não numa vida só biológica, mas numa vida que caminha além da morte. Eu creio nisso. Eu creio que o espírito não fica na morte. Sísifo, na hora que leva a pedra até o topo, ele acredita que a pedra não vai cair novamente. A fé seria acreditar em tudo como se fosse sempre possível e inédito. A fé é o que restou da nossa infância, Pai. A fé não deixa de ser infância, filho. Só que é uma infância eterna. Eu, por exemplo, eu creio no Deus do impossível. Eu estou acostumado com o impossível na minha vida. E este assunto da pedra Agora, eu estou acostumado com isso. Agora, às vezes, o mais difícil é o possível. Porque, na verdade, o possível apenas adormece. O impossível adormece, aliás, e é o possível que dormiu. Nós temos... filho, não. Não. Eu adorei essa tua definição. Adorei. Pai, você tem uma foto com o João Cabral de Melo Neto. E nessa foto, você está de olhos fechados e ele está de olhos abertos. E você, quando recebeu essa foto, disse, eu vou guardar. Está ótimo assim. Mas perguntaram para você, mas você está de olhos fechados? Sim, sim. Eu estou sonhando e o João Cabral está enxergando. Mas sabe o quê? Nós às vezes sonhamos, mas filho, nós sonhamos até acordados. O que nós vamos fazer? Mas eu gostei disso, desse recorte poético, pai, desse desafio ao condicionamento, que você quis a foto de olhos fechados. E talvez a gente tenha aqui na vida ter mais fotos de olhos fechados, sonhando para dentro, abertos para dentro. A poesia, e agora eu chego aonde eu queria chegar, é essa fotografia em que fechamos os olhos. E o sonho nos abre, porque, filho, eu até tenho um problema com fotografia. Tu tocaste num verdadeiro problema para mim. Você é lindo, Eu pai. tenho que cuidar, eu tenho que cuidar para as fotografias não saírem de olhos fechados. Então, eu me olho nas fotografias e eu digo que quem é que está lá? Sou eu ou é o sonho que está no meu lugar? Porque é uma coisa impressionante isso de ser fotografado com olhos fechados. É porque os olhos estão para dentro. Tu disseste bem, quando nós fechamos os olhos, nós sonhamos para dentro. Quando nós abrimos, nós sonhamos para fora. E
E tu falaste uma coisa que eu acho importante sobre o Sísifo. Eu não tinha me dado conta. Sísifo achava que a pedra não ia cair. Agora, o problema é que ele cumpriu a sua missão. Ele carregou a pedra. Vai carregar de novo. E vai perseverar carregando a pedra. Até que um dia, não só a pedra se firme e não caia, mas pode nascer alguma coisa maravilhosa da pedra. Pode ser até uma flor que eu estou levando até o monte. Porque nós levamos alguma coisa até o monte, filho. Quando nós trabalhamos, alguma coisa se realiza. Não só na história, mas também no fundamento das coisas. Porque o trabalho é o começo do sonho. E o sonho é o início. Entre um poema e outro. E eu poder trabalhar nesse tempo até de pandemia é uma maravilha. Eu poder escrever, eu poder observar as coisas, me concentrar, buscar mais a Deus, porque é um momento de silêncio. Nós precisamos... A tua imagem está meio ruim. Eu tô quase de olhos fechados, é isso. Esse é o problema. Tá me ouvindo bem, pai? Agora eu estou ouvindo bem. Não, eu estou ouvindo, estou te vendo bem. Sísifo talvez tenha entendido algo que a gente não entendeu. Nós que repetimos e repetimos os gestos. A pedra caía sempre, mas o Sísifo era a pedra que subia de novo. É verdade, é verdade. E sabe, filho, o que se repete muito é o mais profundo. Nós só repetimos o que é obsessivo em nós, o que, na verdade, é uma harmonia do nosso mundo interior, que se repete. Como as coisas se repetem, só que não cai o mesmo sonho no mesmo lugar. Isso aí nos dá uma perspectiva de que as coisas também mudam, não apenas se repetem, mas elas mudam de se repetir. E nós sobrevivemos porque nós sabemos que tudo tem um tempo. Há o tempo de semear, de plantar, de colher, de sonhar, de abraçar. Eu, por exemplo, estou com vontade de te abraçar. Se eu não puder, ao menos eu quero te abraçar pela imagem, porque bonito. Não há parede. Bonito. Não há parede. Pai, tem algo que eu acho que está na sua obra, nos seus 60 anos de literatura, que é essa tua, não diria obsessão, mas esse teu propósito, essa tua ambição de criar uma réplica do mundo. É verdade, é verdade. Há uma cosmogonia. Uma réplica. Por isso que talvez tu goste tanto dos navios em miniatura, dos veleiros nas garrafas. É verdade. É um mimetismo. Eu queria que você pudesse me explicar isso. Eu não sei se você tem
a consciência desse processo. Por exemplo, você criou Viventes, Os Viventes, que é um livro que você ampliou ao longo da vida, a ponto dele se tornar como uma comédia humana ou como É Em Busca verdade. do Tempo Perdido. É Você verdade. quer fazer uma síntese do mundo, pai? Olha, filho, a gente não busca as coisas. Filho, as coisas que nos encontram. Os viventes começaram lá por 1970 e pouco. E continuam até hoje, é uma obra em processo, uma obra em progresso. Na medida que eu vou vendo personagens, bufões, artistas, ou os ofícios humanos ou terrestres, eu vou criando os personagens. Talvez seja uma vocação adâmica, uma busca talvez de retorno ao paraíso. Porque, de fato, eu disse há pouco, a infância é um retorno ao paraíso. Nós lá estivemos em algum instante da imaginação. Por isso que nós temos essa... E é isso. Ah, tá. É isso. Tu tens razão no que tu estás dizendo. Nós precisamos dessas coisas. É uma espécie de cobertura da alma, de pele da alma. Mas essa pele é uma pele diária, que vai se renovando. Nunca é a mesma. Por isso que nós usamos palavras. Seria um humanista dentro do poeta. Você coloca na poesia e na ficção uma busca renascentista por um novo homem. Para um homem que não deixe o seu cachorro, o seu cão, morrer na praia. É verdade. É verdade. Há uma humanidade. Porque a partir da remissão de Cristo na nossa vida, que era o Filho do Homem, há muito de sagrado, de divino no homem. E há muito de homem no divino, porque as naturezas se ligaram. E não apenas o limite, há também o deslimite. Nós vivemos nessa dicotomia do limite e o não limite. Que no fundo, filho, é uma coisa que tem um livro meu já há 40 anos, inédito, que se chama O Abismo de Deus. Eu tenho livros aí que estão dormindo ainda, mas não me incomodo, sabia? Porque tudo tem o seu tempo de nascer. Tudo que nasce tem um destino, como a semente. Só que às vezes a gente tem que segurar mais a semente para ela brotar. Mas quem faz brotar a semente, filho, é Deus. Nós apenas lançamos a semente. A palavra brota. A palavra se faz árvore. Só isso. O que nós podemos fazer mais do que isso? Deixar que a árvore cresça, que os frutos venham. E tu, filho, tens, como tu disseste, o fruto não cai longe da árvore. Tu és fruto de árvores.
de árvores vivas. E o fruto que tu és é o fruto que nasceu em algum lugar da nossa infância comum, porque tudo que nasce tem destino. E a pior coisa, sabe o quê? Quando nós começamos a segurar demais o destino das coisas. Porque aí sim, aí elas exigem um destino. Eu sempre tive uma sombra muito larga, pai, da árvore que você é. Olha, filho, Eu tive mas uma olha, sombra eu majestosa. Mas eu queria, você falou algo precioso, que é que a gente não pode prender o nosso destino. E tem muitas pessoas que prendem o seu destino, que não deixam o seu destino acontecer. E não é somente prender o seu destino para não acontecer algo de ruim. É prender o seu destino para acontecer algo de bom. A poesia, a sua poesia, o seu romance, a sua dramaturgia, que você tem peças e peças escritas, seus ensaios, são preparos para que o leitor reconheça o seu destino e liberte o seu destino? Filho, tudo é preparo, filho, tudo é preparo. Agora, às vezes acontece que tentam impedir o destino de brotar. Mas lá no fundo, tudo tem o seu tempo. Parece que as coisas não vão acontecer, mas o que é do destino, o que é da vida, o que é de Deus acontece. Nada impede. Pode até haver um tempo a mais, mas tudo acontece. Por isso, filho, eu penso que nós não seguramos o destino. Ele que às vezes tenta nos segurar. Mas há que ter mais força, porque até o destino pode ser invenção humana. Mas a palavra ultrapassa o destino. Você, pai, se pudesse voltar à sua infância, o que você faria? Que pergunta, filho. Olha, eu já voltei à infância. Você abraçaria Eu já voltei à infância. Você voltaria para o seu quarto? Você faria o quê? O que você sente saudade da infância? O que você sente mais saudade de ser pequeno? Olha aqui, filho, a verdade é que lá no fundo nós somos crianças. Eu jamais deixei de ser criança. Eu jamais deixei a minha infância. A minha infância não acaba mais, não adianta. Eu posso até morrer. A morte é uma coisa que vem, mas a minha infância não vai acabar mais. Você está dizendo que a morte será sempre menor do que a sua infância? Acho que a morte é menor. A morte é menor, porque a palavra faz com que a gente sobreviva. E a palavra que tem infância. Quando a palavra tem infância, nós nem precisamos ter mais infância, porque nós temos toda a infância da palavra da humanidade. Nós temos toda a infância da criação.
Aliás, tu falasse uma coisa que me tocou. Eu busquei sempre uma cosmologia, um olhar do mundo com novos olhos, como se eu pudesse acompanhar o nascimento das coisas, das flores, das árvores e dos rios. Sabe, pai, por que eu fiz essa pergunta? Por quê? E você vai entender. Porque eu acho que você quis não escrever uma obra, você quis fazer um atlas, uma enciclopédia. Não. Mas, meu filho, olha aqui. Não, é como se você tivesse... É como se você tivesse realmente essa intenção, que eu acho que é das estampas ensolaradas da geografia, dos livros do mundo. É um outro saber que você cultiva, pai. É um outro saber. É um saber de... É um saber de essência, pai. É um saber como se fosse concedido a poucos. Meu filho, olha aqui, é um saber não sabido, porque é um saber antecipado das coisas. O poeta tem esse saber antecipado. Há coisas, por exemplo, que ele sonha, mas não viveu. Ou há coisas que ele sonha porque ainda não viveu o suficiente. E essa mistura é a criação, essa mescla. Mas só que tudo é ato de fé. Eu tenho saudade, muitas vezes, sim, da saudade do futuro, do que eu não vou ver, mas do que os meus sonhos vão alcançar. Mas os minhas mãos... Teus livros vão ver tudo e vão te contar. Vão me contar. Tu deixou muitos olhos espalhados, pai. São muitos olhos espalhados pelos mas olha, mas filho, o que a gente descobre que os olhos são do universo. A gente olha com os olhos do universo, nem são mais os nossos olhos. Os olhos das coisas, os olhos do amor. Eu gosto muito de uma afirmação do Santo Agostinho, que ele diz: eu só quis falar de mim, mas o mundo estava dentro de mim. Mas não basta que o mundo esteja em nós, não é, filho? Mas é difícil libertar esse mundo, pai. É difícil libertar esse mundo. As pessoas têm um grande medo de serem aceitas. E eu acho que a sua obra ajuda as pessoas a se aceitarem. Até porque tem a força da imaginação. Você trabalha assim como Tolkien, como grandes fabulistas, pela força da imaginação. O grande problema é que as pessoas se enxergam demais e imaginam de menos. É verdade. Não, eu concordo contigo plenamente. Mas o grande problema, a grande busca do Criador, do que cria, é acreditar tanto nas palavras, que as palavras depois comecem a acreditar por nós. Elas tomam vida, elas nos defendem. E é como nós sobrevivemos. Porque nós somos a força das nossas palavras. Você escreveu que nasceu quando os relâmpagos caminhavam?
É, te lembra quando nós sentávamos lá, te lembras disso? Nós sentávamos ali na escada, no fundo da nossa casa, e nós dois ficávamos assistindo os relâmpagos. Ah, lembro. É uma das minhas cenas favoritas, pai, da infância. Que a mãe e os irmãos, e eu vi aqui o Rodrigo e a Carla Todos se nos assistindo. assustavam com os É, trovões. a Carla e o Rodrigo nos assistindo aqui. Pois é. E nós dois Eita! sentávamos vendo os relâmpagos. Mas era um espetáculo, era uma coisa fantástica. E é um espetáculo. O pai, ele não tinha medo da chuva e ele me segurava minha mão e me levava para a varanda para assistirmos os relâmpagos. Os relâmpagos eram os nossos aviões. E É, até hoje eu me emociono com as trovadas. E até hoje eu tento ver e contar aonde um relâmpago deitou. Como você pois fazia é, comigo, pai. pois Até é, hoje eu filho, pois é. conto exatamente para ver onde caiu, onde deitou, onde dormiu o relâmpago. E fico pensando, pai, que você vês o relâmpago durar um céu inteiro na minha vida. Obrigado, filho. Mas olha, eu digo a mesma coisa. Eu digo a mesma coisa também, filho. Eu tenho muito orgulho de ti e pela tua lucidez, pelo teu caminho, porque tu abriste o caminho teu. Eu me lembro que tu tinha dificuldade até de... Hoje tu és um comunicador, um grande poeta. Eu, por exemplo, eu lembro certos livros teus, a terceira sede, e aquele outro livro sobre o Pampa, como tu dizes no teu livro, volta ao Pampa, pai. Eu não sei quando eu vou voltar ao Pampa. Eu amo muito o Pampa, mas eu levo também. Tu um dia profetizasse que eu voltaria ao Pampa um dia. Pode ser. Ao menos alguma coisa de mim vai ficar com o Pampa. E eu gosto muito do vento. Aqui, nessa cobertura, estava tocando um vento incrível, um coro de ventos, e eu me lembrei do nosso Pampa, do Minuano. Ou então de um outro vento mais forte, que sopra em nós, que é o vento do Espírito. E foi isso que eu tentei descobrir no Evangelho segundo o Vento. O mistério que existe atrás da criação. O mistério atrás da criação é o mistério de Deus. E o mistério de Deus, quando? Só nós podemos alcançar na eternidade. Só assim. E a eternidade vai ser pequena para ver Deus. É isso. Mas tu disseste bem. O vento é esse pássaro que nunca vai poder ser engaiolado, né, pai? Desde o princípio do mundo. É o mesmo, desde o princípio do mundo. Eu nunca serei o mesmo, mas ele sempre é o mesmo. Ele sopra do mesmo jeito. Sopra do mesmo jeito. Pai, eu queria te agradecer imensamente. Isso não foi uma conversa, foi um testemunho Eu de que fé na agradeço. palavra. Por mais que eu o conheça,
você sempre me surpreende e eu tenho mais a conhecer. Obrigado, filho. Tenha sempre a minha mais humilde admiração, Pai. Ô, filho, minha admiração também é a ti, filho. Então, Porque tu... eu queria terminar você me dando a bênção, né? Tu queres, eu te dou. Eu vou te dar uma bênção. Que o Senhor te abençoe, filho, com o seu poder. E abençoe a todos os que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Pai. Amém. Um abraço carinhoso. Abraço. Um abraço a todos que nos ouviram também, nos assistiram. Eu agradeço Obrigado, Pai. muito isso. Tá? Fico muito emocionado. Amém. Amém.